A gente segue agora com uma polêmica envolvendo Suzane von Richthofen e uma herança milionária deixada pelo tio dela. Miguel Abdala Neto, 76 anos, médico ginecologista. Ele morreu há 11 dias dentro da própria casa. E, ao que tudo indica, foi por causas naturais, provavelmente um infarto. Mas só o laudo pericial vai poder confirmar nos próximos dias. A residência de Miguel não tinha nenhum sinal de arrombamento. Mas, mesmo assim, a notícia chamou a atenção de todo o país. E por um motivo que não tem a ver com o que aconteceu agora. A casa de Miguel Abdala Neto fica no Campo Belo, um bairro nobre aqui da zona sul da cidade de São Paulo. E está localizada a menos de 2 quilômetros de um endereço que se tornou famoso em todo o Brasil por um crime histórico. Foi aqui nesta residência, na época, com uma fachada de tijolinhos e hoje pintada de branco, Manfred e Marisia von Richthofen, irmã de Miguel, foram mortos. O ano era 2002. Um assassinato brutal colocou nas páginas policiais a filha Suzane, o então namorado dela, Daniel, e o irmão dele, Christian. Depois da morte da irmã e do cunhado, Miguel se tornou o tutor, o responsável por cuidar de Andréas, o irmão de Suzane, que na época tinha 15 anos. Semanas depois do assassinato, o médico entrou na justiça para retirar a sobrinha da lista de herdeiros dos pais. 13 anos depois, o pedido foi validado. Ela foi afastada, da herança dos pais justamente em razão do crime, que ela cometeu e em relação ao qual ela foi condenada. No dia 9 de janeiro, vizinhos e funcionários do consultório de Miguel Abdala estranharam a ausência dele. Ele trabalhava numa clínica, ele faltou por 2 dias. Eles estranharam porque ele era uma pessoa leal aos horários, etc. Faltou 2 dias, vieram saber por quê. Bateram, ninguém atendeu, bateram no vizinho, o vizinho acho que interviu com uma escada e viu ele da janela, estava caído, provavelmente morto, não? E aí chamou a polícia, O Domingo Espetacular teve acesso ao boletim de ocorrência e à certidão de óbito do médico. 2 informações chamam a atenção. A primeira é a de que não havia sinais de violência na casa de Miguel. A segunda, a existência de um nome nos 2 documentos, Carmen Silvia Gonzalez Magnani. Ela se apresentou às autoridades como a pessoa responsável por definir o local de enterro de Miguel e, ao mesmo tempo, como a última cônjuge ou convivente dele com quem informou manter uma união estável. Ah, um detalhe: Silvia é prima de 1º grau de Miguel. Segundo a polícia, Suzane Richthofen chegou a ir à delegacia para liberar o corpo do tio, mas não conseguiu, justamente porque a prima do médico já havia feito isso. Seu Dorival foi vizinho de Miguel Abdala Neto por mais de 40 anos. Ele disse que o médico era uma pessoa muito gentil, mas reservada, que recebia poucas pessoas em casa. E revela que, apesar de Silvia declarar uma união estável com Miguel, os 2 não viviam juntos. Olha, eu não lembro dessa moça. Eu sei que era uma, talvez, prima, e ela morou um período pequeno aqui com ele. E depois foi embora, a gente não soube mais nada. Mas por que descobrir a real relação entre Miguel e Silvia é tão importante? A resposta está no patrimônio deixado pelo médico, estimado em 5 milhões de reais. Ele não teve filhos, os pais já morreram e a única irmã era Marisia, assassinada há 23 anos. Aí muda um pouquinho a questão se a gente for pensar que ela é companheira e estava com ele, nesta união estável até o momento do óbito. Então, sendo uma companheira sobrevivente, ela herda integralmente a herança dele. Vizinhos de Miguel Abdala Neto estranharam a declaração de união estável feita por Silvia. Eles afirmam que poucas vezes viram a prima na casa do médico. Que ela esteve aqui, acho que vai para mais de 8 anos, viu? Ele era bastante só, bastante solitário. Se houver um questionamento por quem quer que seja, algum parente que venha discutir essa existência da união estável, aí tem que ser levado para uma ação no judiciário para que seja
analisadas as provas, enfim, em relação a essa alegada convivência, né, essa união conjugal. Outro ponto que chama a atenção sobre o relacionamento entre Miguel e Sílvia é a existência de um processo na justiça. Em 2024, o médico pediu a reintegração de posse de um imóvel dele em que Sílvia morava. Em outubro do ano passado, ele ganhou a ação e acertou com Sílvia o pagamento de valores retroativos pelo uso do imóvel. E nessa disputa judicial, o médico também contestou a questão da união estável entre os dois. Quando a própria pessoa que vivia numa união contesta, dizendo que essa união não é estável ou não, isso é levado em consideração no momento em que o judiciário vai decidir se aquela união de fato era uma união estável ou simplesmente um namoro. Se eles tiveram uma união estável, né, romperam essa união estável, ao tempo do falecimento agora, né, que foi recente, essa união estável não existia mais, a Sílvia não teria, né, ou não tem a condição de herdeira. Tá? Porque para que seja considerada herdeira, ela tinha que ser a companheira dele quando do óbito. Mas, se Sílvia não conseguir manter na justiça a união estável com Miguel, para quem ficará a herança? Quem herda são os colaterais, que seriam irmãos, primos, sobrinhos, e isso segue uma determinada ordem que a lei nos traz. Os especialistas dizem que, neste caso, pela ordem de sucessão, o patrimônio deixado por Miguel Abdala Neto ficaria para os únicos sobrinhos, Andrés e Suzane. Suzane von Richthofen pode ser considerada uma herdeira legítima do tio, mesmo depois de ter sido declarada indigna da herança dos pais? A lei não traz essa previsão, né, de ter atentado contra a vida do irmão da pessoa falecida. A Suzane, então, não seria excluída. E aí, no caso, alguém também teria que agir para excluí-la? Como é que ela seria excluída nesse caso? O irmão poderia questionar, né, a posição dela nesse sentido, e, enfim, porque eles herdariam a rigor conjuntamente. Não se sabe ainda se Miguel Abdala Neto deixou algum testamento ou algum veto a alguém na divisão da herança. Mas enquanto essa resposta não é dada, não vai faltar especulação em torno desse caso. Vamos imaginar que ele tenha aqui deixado a herança dele para o sobrinho, né? Que ele cuidou, auxiliou naquele momento muito difícil. Ele pode, vamos imaginar, não tendo herdeiros necessários, inclusive deixar 100%. Mas se ele assim o fez e vier a discussão, essa questão da união estável, e a Sílvia comprovar que tinha uma união estável com ele até o momento do óbito, metade da herança dele teria que ser destinada para a Sílvia e a outra metade poderia, então, ser destinada ao herdeiro testamentário, que a gente diz que é aquele indicado no testamento.